Gostosuras ou travessuras? No próximo dia 31 de outubro, vamos comemorar uma data um tanto quanto sombria para alguns e muito festiva para outros. É o Halloween, ou Dia das Bruxas, como queira. Mas você sabe qual a origem dessa data tão controversa? Não? Então vista sua fantasia, pegue o balde para recolher os doces. Corre que as bruxas estão chegando! Ah, e deixe o like no canal, senão elas te pegam, hein? Que aqui no Caminhando nas Nuvens, eu, Vivi Ribeiro, te coloco a par da história. Vamos lá? O Halloween é uma festa muito tradicional nos Estados Unidos. A origem dessa celebração remota ao povo celta. Era uma festividade tradicional chamada Samhain. O Halloween é uma festa tradicional norte-americana que surgiu nas Ilhas Britânicas e é reproduzida em diferentes países, inclusive no Brasil. Essa festa acontece no dia 31 de outubro e é marcada por crianças que se fantasiam de monstrinhos e saem à procura de doces. Os historiadores acreditam que essa festa tenha surgido de comemorações realizadas pelos celtas em homenagem aos mortos. Origem: os historiadores apontam que a provável origem do Halloween tenha sido um festival praticado pelos celtas chamado Samhain. Esse festival era uma das comemorações mais importantes do calendário celta e era realizado como um marco do fim de verão. Era também uma passagem de ano para esse povo. O Samhain também tinha significado místico, uma vez que os celtas acreditavam que durante o festival que acontece anualmente no dia 1º de novembro, as barreiras que separam o mundo dos mortos e o mundo dos vivos deixam de existir. Com isso, acredita-se que as almas dos mortos do último ano podem vagar pela terra. Durante o Samhain, os celtas realizavam celebrações com fogueiras e com farturas de alimentos. As fogueiras ou lanternas tinham como objetivo manter os mortos longe dos vivos e eram acendidas nos diversos locais em que se comemoravam o Samhain. Os alimentos serviam para homenagear os mortos e para celebrar as colheitas que abasteciam o povo durante todo o inverno. Como surgiu o Halloween? O surgimento do Halloween aconteceu em algum momento entre o século XIV e XVIII e tem total relação com a cristianização das áreas que praticavam o Samhain, como Irlanda, Escócia e País de Gales. Uma prática muito comum da Igreja Católica durante a cristianização da Europa era de criar festividades cristãs na mesma data em que eram realizados festivais pagãos. Haja visto o Natal, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Isso era uma forma de cristianizar as pessoas e de ao mesmo tempo apagar traços da religião anterior. E não foi diferente com os povos celtas. No período da Alta Idade Média, a Igreja possuía uma festa chamada Saints' Day, ou Dia de Todos os Santos em português. Essa data era celebrada em maio, na data em que os romanos celebravam um festival para afastar espíritos malignos. No século VIII, porém, o Papa Gregório III acabou transferindo a data para 1º de novembro, exatamente a data em que se comemora o Samhain. A festa, a princípio, acontecia somente em Roma,
mas depois o Papa seguinte, Gregório IV, decidiu estendê-la para todos os fiéis da Igreja. Os historiadores especulam que talvez essa ação possa ter sido tomada para enfraquecer a festa pagã nas Ilhas Britânicas, pois apesar da cristianização, a resistência das tradições pagãs era muito grande. Ainda assim, não é possível dizer com certeza se de fato foi essa a intenção dos papas citados. Com isso, iniciou-se uma grande tradição em povos como a Inglaterra, que no dia 1º de novembro celebrava o All Saints' Day, dia em homenagem aos santos, e no dia 2 de novembro celebrava o All Souls' Day, dia de orar pelos mortos. O dia 31 de outubro acabou transformando-se em All Hallows Eve, que significa véspera do dia de Todos os Santos. A celebração de 31 de outubro acabou incorporando inúmeras características da época do Samaim. Assim, algumas associações podem ser feitas entre as práticas realizadas na festa pagã e as práticas realizadas na festa cristã. Vamos ver algumas delas? Samaim. Fogueiras eram acesas para guiar os mortos e afastar os maus espíritos. All Hallows Eve. Fogueiras eram acesas para guiar as almas ao purgatório e para afastar práticas como a bruxaria. Samaim. As pessoas iam de porta em porta para pedir contribuições para a realização da festa que marcava o festival celta. All Hallows Eve. Crianças iam de porta em porta, cantando e fazendo orações, e recebiam bolos como sinal de que as almas haviam sido libertas do purgatório. No caso da crença em monstros durante o Halloween, sua origem também remota ao Samaim, pois os celtas acreditavam que no período da festa, seres malignos poderiam aproveitar a presença dos mortos para fazerem mal às pessoas vivas. Além disso, no Samaim, era comum que as pessoas fossem de porta em porta com máscaras para não serem reconhecidos por seres malignos. A crença em monstro e o uso de máscaras ou fantasias fazem parte da tradição moderna do Halloween. A origem do termo. A importância da festa cristã que surgiu a partir da tradição pagã é tão grande que o termo Hall originou-se de comemoração católica que existia na véspera do Dia de Todos os Santos. Sendo assim, Hall é uma contratação na língua inglesa de All Hallows Eve. A associação direta pode ser feita com o termo que passou a ser usado na Escócia, Hallows Inn. Toda essa tradição citada aqui está diretamente relacionada com a cultura britânica. Essa tradição veio para os Estados Unidos em meados do século XIX, com a imigração dos irlandeses. No começo, a tradição ficava restrita apenas a irlandeses, mas na virada do século XIX para o século XX, começou a ser assimilada por toda a sociedade norte-americana. E assim transformou-se numa das festas mais tradicionais dos Estados Unidos e espalhou-se pelo mundo. Uma curiosidade: as lanternas de abóbora eram feitas pelos irlandeses. No inglês, essas lanternas esculpidas em abóboras, jack-lantern, fazem menção ao folclore irlandês. De acordo com a lenda, um personagem chamado Jack fez um pacto com o diabo e depois tentou enganá-lo. Como não era aceito nem no céu por ter feito um pacto com o diabo e nem no inferno por ter enganado o próprio, Jack recebeu uma lanterna esculpida para que pudesse vagar pelo mundo. O Hall popularizou-se como uma tradição da cultura popular, à medida que a cultura americana foi sendo exportada sobretudo no Ocidente. Muitos países como o México possuem suas próprias celebrações para o Dia dos Mortos. Outros países como a Alemanha
incorporam a festa à sua própria cultura, mas adaptaram à cultura local. Happy Halloween! Comemorando ou não o Halloween, vamos lembrar sempre que o respeito às culturas e às tradições deve ser primordial para que haja aprendizado e discernimento. Você pode até não acreditar em bruxas, mas isso não significa que elas não existem. Caminhando nas nuvens! E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque é ele que impulsiona o canal e faz com que conteúdos melhores cheguem a você e a muito mais pessoas. E para atingir mais pessoas, eu gostaria que você compartilhasse. Porque tradições, curiosidades e cultura devem ser compartilhadas. Então compartilha com um amigo. Ative o sininho das notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Comente, porque aqui você sempre será bem-vindo. Se inscreva no canal, venha fazer parte da família Caminhando nas Nuvens. Um maravilhoso Halloween para vocês! Muita alegria, muita festa, se divirtam. O importante é se divertir. Onde há inocência não há maldade. Beijo para vocês. Feliz Dia das Bruxas. Eu acredito em bruxas. Tchau. Happy Halloween. Feliz Dia das Bruxas.